Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de outubro. Bom, no mercado internacional, a gente teve alguns fatores, que ajudaram o mercado a virar para uma tendência mais positiva ao longo do mês. Então a gente teve a Bolsa Americana, que chegou a atingir novas mínimas, um pouco abaixo de 3.600, depois voltou para os 3.900. Então a gente teve uma conjunção de fatores, que foram ajudando ao longo do mês. Primeiro foi, no Reino Unido, a gente teve a troca de primeiro-ministro, então ajudou aí a acalmar, a grande crise que a gente viveu ali, principalmente em setembro. Então isso ajudou ali na curva longa, na Inglaterra, e ajudou um fechamento de juros ao redor do mundo. A gente teve o Banco Central do Japão intervindo forte na moeda, então passando a percepção que os bancos centrais não estão satisfeitos, em vendo sua moeda desvalorizar. Então o mercado chegou a cogitar que pudesse ser uma intervenção conjunta, então isso ajudou aí também no movimento de dólar fraco. Teve a recondução do Xi Jinping na China com uma composição de gabinete dele meio que mais do mesmo, sinalizando que a política de Covid-0 ia continuar. Isso desanimou um pouco o mercado, a percepção aí de crescimento global. E o principal foi a virada de chave de vários bancos centrais ao longo do mês. Então, acho que muito em função da sinalização de atividade mais fraca. A gente separou aqui o gráfico que mostra os PMIs, que é uma pesquisa para as empresas, indicando-se como é que está a composição de estoque, a parte de vendas. Dá para ver claramente que continua desacelerando, não só na Europa, na Ásia, mas nos Estados Unidos também, na ponta, começou a desacelerar. E isso fez com que alguns bancos centrais mudassem um pouquinho de discurso. Então, o Banco Central do Canadá subiu menos do que esperava, o Banco Central da Noruega subiu menos do que esperava também, o da Austrália também. A gente teve o Banco Central da Inglaterra subindo ali 75 bips, indicando que não vai subir tudo que está na curva daqui para frente. Isso trouxe um sentimento para o mercado que o principal banco central do mundo, que é os Estados Unidos, o Fed, ia na mesma direção. Então a gente teve um rally ao longo do mês. No início de novembro a gente já teve a reunião do Fed, não indicando que ia subir num patamar inferior os juros olhando para frente, deve reduzir o ritmo, mas vai para um nível mais alto, mas o tom de todos os bancos centrais ajudaram ao longo do mês, mesmo com a inflação vindo bem mais forte esperada, a atividade mais fraca está fazendo com que os bancos centrais mudem um pouquinho o discurso. Isso ajudou a sustentar aí, os ativos, o dólar ficou fraco, as bolsas subiram, mas o importante é a gente ver aí como é que vai se comportar a inflação aí daqui para frente. Bom, no Brasil os destaques foram primeiro o IPCA, que por dentro veio muito bom. Então a gente já começa a ver os núcleos melhorando. A gente separou um gráfico aqui para mostrar uma variação de 3 meses anualizado, que a gente gosta de acompanhar. Começou a voltar para dentro da banda aí que o BC enxerga, e olhando alguns componentes já de serviços, estão mostrando alguma melhora, que traz aí um conforto para dizer que talvez o pior já passou na inflação aqui no Brasil. E o principal foram as eleições. Então a gente teve ali um primeiro turno ali que foi bem apertado, isso mudou bem ali a dinâmica da inflação. Então o mercado acompanhando um rally no mercado internacional, e teve um rally aqui no Brasil também, acreditando que uma disputa acirrada ia fazer com que os dois candidatos caminhassem para o centro. De fato é o que tem acontecido. A gente teve a disputa aí do segundo turno, foi uma disputa bem apertada. O Lula ganhou por muito pouco, Então ele sabe que ele tem que fazer um governo de coalizão de centro, é o que ele está indicando, já chamou todos os partidos para conversarem, indicou
o Alckmin para ser o responsável pela transição e olhar todos os números do governo, tá? E o mercado está aguardando para ver, né, principalmente quem vai ser o ministro da Fazenda, tá? Então a gente tem alguns nomes que estão circulando, tem o Meirelles, né, tem o Wellington Dias, tem o próprio Padilha, tem o Rui Costa, né, tem o próprio Haddad aí correndo por fora, então vai ser muito importante para o mercado uma sinalização positiva, né? Por quê? Porque o governo precisa, né, de aprovar uma PEC para abrir espaço no teto dos gastos de 150 a 200 bi ano que vem, e ele só vai conseguir fazer isso se indicar um nome né, que o mercado gosta, né? Então vai estar todo mundo atento aí em novembro para ver qual vai ser esse nome, né, para a gente começar a ver, né, começar a discutir qual vai ser, né, as políticas fiscais, as políticas econômicas, né, e junto com o time, né, de ministros, né, para ver como é que o governo vai entrar em janeiro, tá? Então a gente espera que o mercado vai seguir num tom mais positivo, porque as indicações que a gente tem visto até agora estão positivas. Agora, falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês positivo, né, então Novos Macro ele teve uma performance, né, acima do CDI, né, então a gente conseguiu ali no finalzinho do mês, né, recuperar. Eu queria só enfatizar e lembrar a todos, né, que a gente está reabrindo o fundo nosso Novos Macro com uma liquidez, né, de 5 dias, né, o D5. Ele estava fechado desde o início da nova, a gente teve nosso veículo, né, D+30 aberto e devido a uma demanda de alguns parceiros, a gente está reabrindo esse fundo, né, até o final de janeiro. Então dá uma olhada, a rentabilidade dele no ano está muito boa, né, ao redor de 28%, 12 meses também está ao redor de 28%, tá, uns 24 meses, então o fundo está com uma performance bem legal. Agora abrindo a rentabilidade, né, pegando Novos Macro como base, né, o destaque do mês foi na carteira de bolsa, né, então a gente conseguiu se beneficiar, principalmente ali no primeiro turno, né, da votação e depois no segundo turno. Então no primeiro turno a gente foi para o final de semana acreditando que ia ser apertado, né, que o Lula não ia ganhar no primeiro turno, né, e isso foi bem positivo, né, com posições nas estatais, né, na bolsa, no próprio dólar, tá? E a gente fez a mesma estratégia para o segundo turno, só que em papéis, né, mais ligados à economia doméstica, que não iam sofrer, né, com Lula ou Bolsonaro, e a gente se aproveitou da piora no mercado dia seguinte, que a gente achou exagerada, né, para uma eleição bem apertada, né? A gente acreditava que um resultado apertado ia sinalizar, né, um Lula indo bem para o centro. Todo mundo em volta do Bolsonaro reconheceu a derrota no mesmo dia, então a gente achou isso muito positivo, né? E o mercado, né, embarcou em uma tendência positiva desde então. Então a gente continua com essa posição, a gente até aumentou essa posição, a gente está animado aí com os nomes que estão circulando aí para assumir os ministérios, então a gente acha que o Brasil vai, né, outperformar o mundo, tá? Então a gente está comprado no Brasil, né, um mix, né, com o EWZ, né, que tem uma venda de dólar junto, e vendido em Bolsa Americana como né, proteção. Tá? Falando de renda fixa internacional, foi levemente positivo, né, com 0,25. A gente estava bem tomado ao longo do mês, né, chegou a zerar, com alguns bancos centrais mudando a cabeça, sinalizando que iam subir menos. Tá? Só que a gente voltou a ter uma posição tomada, né, acreditando que os números da economia americana, né, vão seguir firmes, né, que o Fed vai seguir subindo juros, aí, indicar um juro talvez perto de 5,5% nos próximos meses. Tá? Commodities, um destaque negativo, de 0,18, a gente tinha uma estratégia de opções, né, de hedge, né, para se a guerra piorasse, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente estava com medo de algum mini ataque nuclear, então a gente comprou uma call muito fora do dinheiro do petróleo, acabou que ao longo do mês o petróleo ficou estável, caiu, só subiu no finalzinho, a gente optou por zerar, por isso que a gente teve essa perda no mês. O book de moedas ficou estável, né, com leve perda, a gente estava sempre muito comprado em dólar, uma cesta de moedas, né, contra o euro, contra
né, o GBP, contra o CAD, a Austrália também. Então, por causa dessa melhora na Inglaterra, né, teve um rally muito forte ali no Pound, né, teve intervenção no Banco Central japonês no Yen, então isso tudo ajudou aí no movimento de dólar fraco, e a expectativa do mercado que o Fed ia mudar a cabeça também fez um movimento muito forte nessa direção. Então a gente deu uma zerada na carteira, estão com posições muito pequenas, apenas aí contra o euro e o pound, que a gente acredita que estão aí com déficit contra corrente muito grande, vão ter que continuar desvalorizando a moeda ao longo do tempo. Então o destaque negativo foi carteira de renda fixa local, né, perdeu 0,77, né, posições vendidas em inflação, comprado em belonga, posições táticas vendidas em juros. Tá? A gente sofreu ali entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições. O mercado começou a antecipar o medo de um terceiro turno, né, de não ter o reconhecimento do Bolsonaro, isso gerasse um estresse no país, né, e acabou que a gente sofreu nesse período, a gente encerrou as posições, tá? Mas olhando para frente, a gente está mantendo essa posição de belonga, a gente mantém essa venda de inflação longa, a gente combinou agora com uma compra de inflação curta, né, vendo aí a gasolina que continua subindo, vendo uma discussão aí de volta de impostos, né, após a eleição, né, tem discussão do CMS, tem discussão do PIS/COFINS, isso pode colocar pressão aí na alta de gasolina nos próximos meses, e a inflação curta vai proteger para esse cenário. Tá? Então é isso, acho que o resumo, a gente segue, né, com VR negativo no mercado internacional, mas muito animado aqui com o Brasil. Tá? A gente deve manter essa posição aí ao longo do mês de novembro. Então é isso, obrigado pela presença de todos, está sempre disponível aqui para, né, tirar dúvidas aqui do cenário e de posição. Sigam acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente está sempre, né, postando o que a gente está achando. E até o próximo repórter mensal mês que vem. Obrigado.